25 minutos. Obrigado, senhor presidente. A sua gentileza. E queria, ao saudá-lo, saudar também as senhoras e senhores deputados e aproveitar essa oportunidade que eu tenho, depois de algum tempo, de realizar um grande expediente, o que é raro os deputados obterem aqui durante os seus mandatos. E quero aproveitar para fazer uma dissertação sobre a minha visão do momento que o país atravessa. Compartilhar e traçar os contornos da herança maldita com que teremos de lidar, legada, evidentemente, pelo governo do PT, e, sobretudo, buscar listar iniciativas que, acredito, serão importantes para que essa nação supere os desafios ora colocados. Não é novidade que o Brasil atravessa hoje uma crise inédita na sua história. O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula e que foi, inclusive, sugerido por Lula para ser o ministro da Fazenda nos estertores do governo da Dilma, e ela não aceitou, ele diz que essa crise é tão séria que se compara à crise de 29 do crack e de 30, da década de 30, que o mundo inteiro enfrentou. Henrique Meirelles apenas confirmou, senhor presidente, o que nós do PSDB já vínhamos apontando. Poderemos ter 3 anos de queda do PIB, algo nunca antes experimentado em nossa economia. Em termos de per capita, caminhamos para ter uma década perdida. Em 2020, a renda nacional ponderada pelo número de habitantes estará no mesmo nível de que estava em 2010. É muito tempo desperdiçado. O país que o PT legou ao presidente Michel Temer está envolto numa mistura tóxica que, além da grave recessão econômica, inclui o agravamento da crise fiscal, o desemprego recorde, a inflação alta e o desalento social. Trata-se de uma combinação explosiva. Nos últimos 12 meses, pasmem vocês que estão nos ouvindo, mais de 3 milhões de pessoas perderam seus empregos. Diante um em cada 5 jovens está desempregado. Em resumo, o Brasil hoje é o país que mais desemprega em todo o mundo. As contas públicas nunca estiveram tão desequilibradas, como mostra o forte crescimento da dívida pública, que em apenas 3 anos deverá aumentar mais de 20 pontos do PIB. Serão 3 anos seguidos de déficits fiscais, acumulando um rombo que chegará a 300 bilhões de reais. Em consequência, os analistas, aqueles que trabalham com as previsões dos próximos anos, o Brasil foi rebaixado por todas as agências de classificação de risco, o que afetou a capacidade do Estado Nacional de se financiar e, é claro, também de agir. Nossas estatais estão quebradas, como bem diagnosticou o presidente Temer em entrevista publicada neste último final de semana. Algumas de nossas principais empresas públicas ou de economia mista, como a Petrobras... Deputados e senadores. Sim, mais tarde, Pois não, agora. com prazer, daria o seu a parte. Algumas de nossas principais empresas públicas ou de economia mista, como a Petrobras, a Eletrobras e os Correios, acumularam nos últimos anos prejuízos contábeis próximos de 90 bilhões de reais. As estatais criadas por Lula e Dilma foram 41 entre 2003 e 2015. São também meros sorvedores de dinheiro público.
Com relação às propostas para aumentar a fiscalização sobre os fundos de pensão, deparei-me com uma situação também dramática nessas entidades. O Sistema Nacional de Previdência Complementar fechou o ano passado com um déficit inédito de 78 bilhões de reais. A depredação foi tão voraz quanto acelerada. Em apenas 5 anos, os déficits se multiplicaram por 16. Somados, os fundos de pensão, que agora há pouco uma parlamentar do PT disse que estão querendo surrupiá-lo, os fundos de pensão, intervir para roubar os fundos de pensão. Então, só para lembrá-la, somados, os fundos de pensão acumulam 153 bilhões de rombo desde 2010. Não segundo os meus números, segundo a Previc. Muito disso, como a Operação Lava Jato, tem revelado quase diariamente, deve-se à corrupção. Trata-se de desastre que nós, do PSDB, não cansamos de denunciar, e sobre o qual temos tentado agir, propondo medidas saneadoras para o preenchimento de cargos de direção em estatais, como nós faremos agora essa semana, votando um projeto de lei aqui na Câmara, e nos conselhos administrativos dos fundos de pensão. Não é apenas a economia, senhor presidente, senhores deputados, que onde nós estamos lidando hoje com um fracasso total. Os limites da política social posta em marcha nos últimos anos, baseada em mero assistencialismo e na distribuição de bolsas, já se fazem notar. Infelizmente, milhões de famílias já começaram a retroceder à condição de pobres e extremamente pobres. Pela primeira vez, desde 1992, o Brasil experimentou, em 2015, queda de renda simultânea com o aumento da desigualdade. Falhou de maneira retumbante a política que se limitou apenas a administrar a pobreza e, com isso, querendo aferir ganhos políticos e eleitorais. Diante dessa realidade, tem cabido ao novo governo administrar a escassez. Como bem disse o ministro Bruno Araújo, deputado do nosso partido, que recentemente assumiu o Ministério das Cidades, restou à nova gestão cobrir um monte de cheques sem fundos passados pelo governo da presidente afastada. Para honrar compromissos feitos pelo antigo governo, seriam necessárias algumas décadas, mas o problema está no presente. No orçamento da União para este ano, o Minha Casa Minha Vida viu-se com um orçamento reduzido em 70%. Os investimentos na educação e na saúde diminuíram pela metade. As verbas para a construção de creches caíram 90%. E até o Bolsa Família perdeu 6% da dotação quando se considera a inflação. Os números, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os números não mentem. Os números não são golpistas, eles são matemáticos. Eles são reais, eles fazem parte da vida do Estado, da vida das pessoas. A verdade hoje é que o Brasil é um país mais pobre, mais desigual, mais endividado, que produz cada vez menos e desemprega cada vez mais. Dirijo-me a vocês não apenas como deputado, representante com orgulho do Estado de São Paulo, mas o faço também na condição de secretário-geral do PSDB. Hoje, o nosso partido integra o governo federal. Nós não somos governo, mas somos parte dele. E nos julgamos também responsáveis pelo sucesso
ou pelo fracasso do seu desempenho. Estamos obrigados a lidar com a massa falida que o PT nos deixou. No entanto, não abdicamos do nosso projeto político, que apresentamos aos brasileiros em 2014 e voltaremos a oferecer ao país daqui a 2 anos. Reservamos-nos, porém, a prerrogativa de exercer a crítica naquilo que nos cabe. Nesse sentido, senhor presidente, registro aqui pelo menos 2 delas. A iniciativa de conceder reajustes salariais a 16 categorias de servidores e aos deslizes cometidos na formação do Ministério, em especial à pouca atenção dedicada às mulheres. Este, contudo, é um governo de transição e está sujeito a dificuldades ainda maiores do que um governo nascido das urnas. Merece, portanto, o voto de confiança dos brasileiros. Como um dos partidos que agora dá sustentação ao governo, nossa missão é defender aqui no Congresso medidas capazes de restaurar o equilíbrio das contas públicas, retomar o crescimento econômico, recuperar o primado da ética na gestão pública e redesenhar o Estado para que ele sirva a quem de fato interessa, o povo brasileiro. Enfrentar o desequilíbrio estrutural nas contas públicas é o primeiro desafio a ser encarado. Não se conseguirá retomar o desenvolvimento e o crescimento sustentado sem que a desconfiança se dissipe e a solvência seja restaurada. O enfrentamento do abismo social que ainda nos assombra depende do país voltar a crescer. Este é o ponto inicial necessário para que a mudança comece. O Brasil não tem alternativas. Acima de tudo, senhor presidente, o PSDB tem compromisso com a responsabilidade, com o bem-estar dos brasileiros e com a sobrevivência deste país. Não fugimos a momentos de aguda crise social como a atual. A experiência histórica nos respalda. Nosso DNA reformista nos legitima. Aí está a comprovar o trabalho realizado pelos atuais 6 governadores tucanos. Governador Beto Richa, governador Marconi Perillo, governador Reinaldo Azambuja, governador Simão Jatene, governador Pedro Táxi, em especial o governador Geraldo Alckmin, em cujo governo tive a honra de, durante 4 anos, ter sido secretário de Habitação. A crise em que nos encontramos é de tal ordem que não se resolverá com remédios indolores, remendos burocráticos ou com a simples repetição de políticas que já se mostraram mal sucedidas. Aqueles que advogam soluções mágicas e irreais buscam unicamente enganar a população brasileira de novo. Não pretendem enfrentar os problemas, tampouco resolvê-los. Exercitam meramente seu conhecido dom de iludir. Ouso, nesta ocasião, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, apresentar iniciativas que, a meu ver, considero imperativas para que o Brasil saia da situação dramática em que foi colocado. É fundamental a restauração, como já disse e repito, das contas públicas, com ênfase no corte de gastos e na peremptória recusa ao aumento de impostos. Precisamos de um plano fiscal realista e factível, de forma a estancar o crescimento da dívida pública nos próximos anos. O Estado brasileiro deve passar por transformação profunda para melhorar a sua eficiência, valorizar o servidor e premiar o mérito. São inadiáveis medidas que contemplem a reforma da Previdência, a fim de que leguemos a nossos filhos, netos e às próximas gerações um sistema sadio e não a fábrica de déficits em que se converteu. Só no ano passado
foram 150 bilhões de reais de rombo. É preciso restaurar a confiança para que os investimentos, em especial os privados, retornem e o crescimento renasça. Para tanto, o governo deve mirar a restauração da segurança jurídica, o fortalecimento das instituições de fiscalização e controle e a recuperação das agências reguladoras. Não podemos abdicar de uma ampla reforma tributária, com a simplificação de regras e a promoção de maior justiça tributária. Assim como é urgente e fundamental realizar uma reforma política que imponha regras para acabar com o desvario que atormenta o Congresso Nacional em função da existência de mais de 25 partidos representados aqui no Congresso Nacional, na ampla maioria, representando também interesses próprios. Com prazer, dar uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência, a essa altura do oportuno pronunciamento que profere na tarde de hoje, Vossa Excelência chega agora a um ponto que me compele a vir à tribuna e a partilhá-la, quando Vossa Excelência se refere à necessidade imperiosa da reforma política. Vossa Excelência sabe que tantas e seguidas vezes nesta casa já se pretendeu fazer uma reforma política mais abrangente, mais ampla e que significasse o quê? Uma reorientação dos costumes políticos conduzidos pelos partidos brasileiros. Somos 35 partidos hoje, e então temos que buscar alternativas que possam não extinguir os partidos pura e simplesmente, mas de criar uma conscientização de vida partidária que reflita o anseio e a aspiração do povo brasileiro, como Vossa Excelência praticamente começa a inserir nesse trecho do discurso de hoje. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e espero que esse item que Vossa Excelência preconiza como essencial, ele venha a ser viabilizado para gáudio de todos nós brasileiros. Obrigado, agradeço a Vossa Excelência, deputado, pela intervenção que corrobora a nossa intenção. Mas eu dizia das reformas e também agora indago. Os programas sociais precisam ser aprimorados, mas como? Programas sociais e seus impactos devem ser regularmente avaliados e seus resultados monitorados. É a sua verdadeira efetividade, sua capacidade de produzir benefícios reais na vida das pessoas que devem determinar como será gasto o dinheiro do contribuinte. Focar melhor nos gastos dos mais pobres irá nos permitir ajudar aqueles que mais sofrem com a crise atual e que ora mais precisam do governo e do Estado. É isso que nos possibilitará, senhor presidente, superar definitivamente a desigualdade social e emancipar os mais pobres. Em especial, devemos ter o compromisso inegociável com o prosseguimento e o aprofundamento das investigações sobre os esquemas de corrupção instalados no país pelo PT e seus aliados, para passar o Brasil a limpo, para restabelecer a ética na gestão pública. Nesse sentido, destaco aqui algumas das 10 medidas contra a corrupção defendidas pelos ministérios públicos de todo o país, apoiadas por mais de 2 milhões, quase 3 milhões de assinaturas, e ora aguardando a criação de uma comissão especial, hoje finalmente autorizada pelo presidente em exercício da Câmara, prevista para ser instalada na próxima quinta-feira, atendendo ao anseio enorme de grande parte da sociedade brasileira. Devemos seguir o exemplo do que fez Hong Kong, que de país extremamente corrupto passou a ser considerado um dos mais honestos no mundo, segundo o ranking da Transparência Internacional. E, para tanto,
baseou a sua atuação no seguinte tripé: 1. Investigação e punição efetivas da corrupção. 2. Implementação de controles internos e mais transparência. Mais ainda transparência. 3. Educação e conscientização. Dadas as leis em vigor no país, senhor presidente, a corrupção hoje é um crime de alto benefício e baixo risco, que incentiva a sua prática. Nesse sentido, merece destaque a proposta que prevê o aumento de penas para crimes de colarinho branco conforme o valor desviado e torna hediondos os crimes de corrupção. Imagine, senhor presidente, somando todos os crimes que só a Lava Jato levantou, quantos centenas de anos seriam necessários para punir vários dos personagens, dos protagonistas desse crime. Permite uma parte, nobre deputado. Deputado Domingos sabe, Serei breve, apenas quero, justamente nesta etapa do vosso pronunciamento, registrar a nossa admiração, o nosso respeito por Vossa Excelência. Um dos mais brilhantes quadros do nosso PSDB, com uma história de vida pública que é um exemplo, que é uma referência, e ao tratar desses temas tão relevantes, nos inspira a unir esforços. Esteja certo que estaremos ao lado de Vossa Excelência, na luta para que essas mudanças ocorram no Brasil. Eu diria que a começar por este aspecto, pelo combate duro e intransigente à corrupção. E a partir daí possamos reorganizar o nosso país para que ele de fato volte a crescer, a gerar empregos e mais esperança e qualidade de vida para todos os brasileiros. Parabéns, deputado Silvio Torres, Vossa Excelência, é um orgulho para todos nós do PSDB. Obrigado, deputado Domingos Sávio. Obrigado a Vossa Excelência. Considero, senhoras e senhores deputados, que a retomada das reformas estruturais é condição necessária para superar o caos ao qual o PT e os seus aliados nos conduziram. Houve um tempo em que propunhamos um choque de capitalismo. O saudoso Mauro Covas, em 1989, quando candidato a presidente da República, depois do malfadado governo Sarney, que nos levou a uma situação tão grave, tão crítica como nós chegamos depois do governo Dilma. Era o choque de capitalismo. Parecia-nos o bastante, mas os últimos anos foram de tal degradação que isso não é suficiente. Precisamos, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, de um choque de decência, de um choque de ética, de um choque de eficiência, um choque de respeito, de mais autonomia e de valorização do indivíduo. De um choque em síntese, de cidadania e civilidade, de prosperidade, desenvolvimento, progresso. E é com base nestes princípios, senhor presidente, que o PSDB dedicará suas melhores energias para ajudar o atual presidente a produzir benefícios para a nossa sociedade. São também esses princípios, que nortearão a atuação de nossas bancadas no Congresso Nacional e que guiarão as candidaturas que em todo o país estarão disputando as eleições para prefeitos e vereadores agora em outubro próximo. Em suma, queremos voltar a ter um governo que dedique os seus melhores esforços a enfrentar a desigualdade social e reduzir o abismo que ainda separa grande parte da população brasileira. Que libere as forças produtivas para que gerem riqueza, emprego, progresso para mais brasileiros e nos ajude a voltar a crescer. Que, acima de tudo, sirva a todos os brasileiros e não apenas a uns poucos que apalheiraram o Estado brasileiro. Por isso, podem contar comigo, podem contar com os deputados da nossa bancada, podem contar com o PSDB. Estaremos onde sempre estivemos desde 1988, na nossa fundação, a favor do Brasil.
Muito obrigado, senhor presidente. Só Deputado me permite, Vanderlei Macris. Deputado Silvio, evidente que não pude interrompê-lo antes por conta de um discurso tão eficiente, de maneira tão clara, objetiva, mostrando o caminho que o PSDB tem, como secretário nacional do partido que o é, nos próximos anos, como responsabilidade em relação ao Brasil. Vossa Excelência foi certeiro, foi objetivo e deu realmente qual é a senha do partido no futuro, e mais do que isso, no compromisso que tem com a solução dos grandes problemas do país, seja na área econômica, na área política, enfim, naquilo que é necessário para ajustar esse país, voltando a crescer, voltando a empregar e dando condições de mais confiabilidade e credibilidade. Parabéns a Vossa Excelência, senhor deputado Silvio Torres. Agradeço ao deputado Vanderlei Macris, agradeço aos demais deputados, senhor presidente, encerrei meu pronunciamento.